Salve galera, professor Alexandre Marrone. Você já ouviu falar em crase? Já ouviu falar em acento grave? Tem dúvidas em relação a isso? Vem comigo que eu posso te ajudar. Pessoal, no vídeo de hoje iremos trabalhar a crase, esse super fenômeno que ocorre em língua portuguesa. Crase nada mais é que a fusão de dois fonemas iguais, de dois As, dois sons de A. Um som oriundo de uma preposição e outro som oriundo de um artigo, ok? Esse fenômeno gera aquilo que a gente chama de acento grave, ok? Quem é o acento grave? É o acento indicativo na escrita da crase. Vamos aos exemplos. Muito bem, o primeiro caso, vou à escola. Muito bem, nós temos o verbo ir. O verbo ir, na sua raiz, ele exige uma preposição, A regência do verbo ir exige a preposição a. Contudo, o complemento do verbo ir, a palavra escola, é uma palavra feminina que exige também um artigo a. E a construção nessa frase seria: vou à escola. Para evitar essa repetição dos dois sons, a, que isso não ficaria legal, ocorre então a fusão, ocorre o fenômeno da crase, que é marcado sobre o a com o acento grave. E aí a pronúncia ficaria: vou à escola. É muito importante lembrar que não há na pronúncia os dois sons. A gente lê vou à escola, porém o a na escrita marcado com um acento grave. Vamos a mais um exemplo? Referi-me à professora. Nota que o verbo referir, ele também exige a preposição a, porque quem se refere a alguém. Muito bem, a palavra professora é uma palavra feminina e ela exige o artigo a antes dela. Dessa forma, para evitar o referir-me a professora, na escrita a gente marca o a com acento grave, dando a ideia da união, da junção de um a preposição mais um a artigo. Beleza até aqui? Muito bem. Agora, pessoal, passaremos a uma importante etapa da nossa videoaula. Eu vou colocar para vocês alguns casos em que jamais ocorre a crase. E certamente isso ajuda bastante na hora da identificação, na hora da dúvida. Com essas explicações, certamente as coisas ficarão bem mais tranquilas, mais fáceis. Muito bem. Primeira situação. Não ocorre crase de forma alguma antes de palavras masculinas, porque as palavras masculinas não admitem o artigo a, ok? Então, provavelmente, se vier um a antes delas, é uma preposição. Ela gostava de andar a cavalo. Cavalo, palavra masculina, antes de palavra masculina, não ocorre crase. Beleza? Muito bem. Outra situação e muito importante. Antes de verbo, ok? O verbo não tem gênero. Dessa forma, antes de um verbo não ocorre um artigo, ok? Pus-me a reclamar da situação. Nós temos aí o verbo reclamar, antes de verbo, neste caso, um verbo no infinitivo, não há a ocorrência da crase. Tranquilos até aqui? Muito bem! Ainda, pessoal, não ocorre a crase antes de pronome, de um modo geral, a grande maioria deles. Então, entregaram o prêmio a ela. Não podemos nos esquecer.
Ela é um pronome pessoal. Antes de pronome, não ocorre a crase. Não contei nada a vocês. Vocês é um pronome de tratamento. Esse a não tem crase. Antes de pronome, de um modo geral, não ocorre a crase. Vocês, pronome de tratamento. Fizeram referência a esta carta. Esta é um pronome demonstrativo. Antes de um pronome de um modo geral, não ocorre a crase. Outra situação muito importante e que gera, sem dúvidas alguma confusão. Em expressões formadas por palavras repetidas, também não ocorre crase. Os inimigos encontravam-se cara a cara. Então, nós temos aí a expressão repetida, cara a cara, né? Poderia ser boca a boca e assim por diante. Antes de palavras repetidas, não ocorre crase. Outra regra importante. Quando um A no singular, presta atenção nisso, moçada, singular, encontra-se antes de palavras no plural. Refiro-me a falhas absurdas. Reparem, falhas, palavra no plural. Antes da palavra falhas, o A está no singular. A no singular, palavra no plural, jamais ocorre crase. Atente-se para o exemplo, para a atenção, né? Para o segundo caso aí do slide. Atenção, refiro-me às falhas absurdas. Neste caso específico, ocorre a crase. Por quê? Porque nós não temos um A no singular. O A está no plural e o verbo referir-me, ok? Ele pede ali a preposição e a palavra falhas, obviamente, pede o artigo as. Então, nesse caso, ocorre o fenômeno. Não podemos nos esquecer e vou reafirmar. A no singular antes de palavra no plural, ok? Neste caso, não ocorre crase. Certo, outro caso importante, outra regra muito bacana. Antes de artigo indefinido, uma. Então, antes da palavrinha uma, não ocorre crase. Ela foi a uma reunião. Por que não ocorre? Porque o uma é um artigo indefinido. Então, neste caso, não vai receber o a artigo definido, né? Então, não há necessidade, né? O a preposição não vai se unir ao artigo uma. Ele poderia se unir ao artigo a, mas não é o caso nessa construção, certo? Para ficar tranquilo, antes do artigo indefinido uma, não ocorre crase. Fechou? Muito bem. Outra regra mágica, importantérrima, antes de números cardinais. Antes de números cardinais, vou embora daqui a 15 minutos, ok? 15 é um número cardinal. Antes de número cardinal, não ocorre crase. Tranquilos? Muito bem. Agora, pessoal, passaremos a falar de casos em que obrigatoriamente a crase é necessária, ou seja, ocorre o fenômeno, o acento grave deve aparecer. Tranquilo? Olha lá, na indicação do número de horas, fiquem atentos. Há pouco eu disse que antes de números cardinais não ocorre crase, porém, pode ocorrer crase antes de um número cardinal se ele estiver ali indicando horas, que é o que acontece nesse caso. Chegamos às 7 horas no colégio. Esses 7 horas é a hora do relógio, né? Então, está indicando a hora. Então, neste caso, obrigatoriamente ocorre a crase. Beleza? Muito bem. Outra regra muito importante. Na expressão, a moda de. Ou, às vezes, isso ocorre em um exemplo com a expressão oculta. Mas sempre que você tiver a expressão a moda de, ou
se você tiver ali a expressão a moda de subentendida, ocorre a crase. Vamos aos exemplos, fica muito mais tranquilo dessa maneira. Usam sapatos a moda de Luís XV. Aqui nós temos um clássico, né? A expressão a moda de aparecendo, certo? Apareceu a moda de, ocorre crase e ponto final. Porém, é muito comum e a gente tem que ficar sempre muito atento em relação ao segundo exemplo. Adoro comer bife à milanesa. Então, neste caso, não está escrita a expressão à moda de, mas ela fica subentendida. Adoro comer bife à moda milanesa, ok? Por exemplo, outra expressão muito comum, filé à parmegiana, né? Também a expressão à moda de fica oculta, mas ela é possivelmente compreendida, né? Ela está subentendida. Beleza? Muito bem. Algumas locuções adverbiais femininas também ocorrem crase. Quais são elas? À noite, à tarde, indicando os períodos, ok? Como locução adverbial, indicando os períodos. À vontade, à vista, à direita, à toa, às claras, às escondidas, às vezes, às pressas, entre outras, mas essas, sem dúvidas algumas, são as principais. Chegamos de viagem à noite. Nota que esse à noite, né, ele indica a circunstância desse chegamos, né, do verbo. Por isso que é uma locução adverbial. Nesse caso aí está indicando o tempo, ok? Fomos ao restaurante e comemos à vontade. Note que esse à vontade, ele também está se referindo ao verbo, ao comemos, de que forma, né, de que modo, à vontade. Então, ele é uma locução adverbial, porque ali ele está se referindo ao verbo, trazendo uma circunstância. Beleza? Muito bem. Ainda, pessoal, em algumas locuções femininas, né, pode ser conjuntiva, prepositiva, adverbial. À medida que, à proporção que, à espera de, à custa de, à procura de. Nessas locuções femininas também ocorre crase. À medida que o tempo passa, fico mais feliz por você. Então, notem aí a expressão à medida que é uma locução feminina, né, empregada na oração, no período, e que certamente, obrigatoriamente, né, ocorre aí a crase. Muito bem. Antes dos números ordinais. Cuidado! Ordinais indicam ordem, ok? Primeiro, segundo, terceiro. Bem-vindo à terceira feira de ciências e tecnologia. Então, a terceira, ok? Nós temos aí um número ordinal, que indica ordem. Pronomes de tratamento feminino. Então, atente-se. A palavra senhora, a palavra senhorita, a palavra dona e madame, antes dessas palavras, pode acontecer o fenômeno da crase. Antes de pronome, de um modo geral, não ocorre, nós já vimos. Mas, especificamente, antes dos pronomes femininos, senhora, senhorita, dona e madame, isso pode acontecer. Admitem artigo e podem aparecer precedidos de crase, sem problema algum. Agradeço à senhora pela oportunidade que me foi dada. Eu destaquei na fala o a, né, que não é o adequado. A gente deve ler agradeço à senhora, mas só para ficar claro para vocês ali a presença da crase. Peço à senhorita que refaça o teste. Então, nos exemplos, nós temos a palavra senhora e a palavra senhorita, esses pronomes de tratamento feminino, eles admitem o artigo, ou seja, pode ocorrer a crase. Beleza? Muito bem. Existem ainda, pessoal, casos em que a crase é facultativa, né? O que é ser facultativo? Você pode ou não colocar, ela não é obrigatória, certo? Vamos aos casos, são importantes, né? Comuns. Vamos lá. Primeiro caso importante. Antes de nomes próprios femininos de pessoas.
Ele fez referência a Sandra. Ele fez referência a Sandra. No primeiro caso, o A está isolado, ok? Sem a crase, desculpa, né? Sem o acento grave. Já na segunda situação, há a possibilidade de se colocar. Tranquilo? Antes de nomes próprios femininos de pessoas, isso pode acontecer. Facultativa, ok? Outro caso de crase facultativa, esse exemplo é muito legal. Antes de pronomes possessivos, que indicam posse e que sejam femininos. Obedeço a minha irmã. Minha é um pronome possessivo, que indica posse, ok? Por isso aí a crase, ela vai ser facultativa. Obedeço a minha irmã. Então aí nós temos, né, mais uma vez, é o mesmo exemplo, uma vez com um A com crase, a outra com A sem crase. Tranquilos? Beleza? Por fim, depois da preposição até. Olha que legal. Depois da preposição até, a crase também é facultativa. Fomos até a lojinha da esquina. Fomos até a lojinha da esquina. O primeiro caso sem crase, né? Sem um acento grave. O segundo caso com um acento grave, ou seja, ocorrendo o fenômeno da crase. Tranquilos? Depois da preposição até, a crase também é facultativa. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui, mas peço, né, encarecidamente, até para eu poder ajudar outras pessoas, que vocês curtam esse vídeo, que vocês compartilhem esse vídeo e até a próxima. Valeu! Até! Valeu, galera!